Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos tratar sobre transformadores, como identificar os seus terminais, ou seja, como identificar qual enrolamento supostamente seria o primário, qual enrolamento supostamente seria o secundário. Vamos também determinar qual a relação entre as espiras de um enrolamento e do outro enrolamento através de algumas técnicas. Algumas inclusive não, digamos, não de conexão direta ao transformador. Bastante interessante, vale a pena vocês verem as técnicas. Para quem já conhece é um reforço, para quem ainda não conhece pode passar a utilizar, porque ajuda bastante na identificação, principalmente de transformadores que você tem que identificar onde é que está o primário, onde está o secundário, né? Quais são os enrolamentos e tudo mais. Ok, pessoal? Então vamos lá. Bom, eu vou usar inicialmente esse transformador aqui como base. É um transformador conhecido, tá? É um transformador de saída 24 volts, na verdade ele sai um pouquinho mais de 24 aqui, e tem aqui do lado de cá alguns outros enrolamentos que seriam supostamente do primário, né? Então vamos usar aqui algumas técnicas para poder identificar. A primeira coisa que a gente faz é tentar isolar quando tem muitos fios assim, até que esse aqui não tem muitos, né? Só tem 4, mas alguns transformadores tem 8 fios, aqui 6 fios, e você fica perdido em saber quem é quem. A primeira coisa então é fazer um desenho com o enrolamento de um determinado lado, que você vai supor se é primário ou secundário, embora a gente deva ter em mente que na prática a questão de primário e secundário é definida pelo projetista, né? Porque o transformador ele tem um enrolamento de um lado e outro enrolamento do outro, ou alguns enrolamentos de um lado e alguns enrolamentos do outro, e você chama de primário porque é a entrada e secundário porque é a saída, porque na prática você pode inverter, né, e usar ele no outro sentido. Vamos supor que seja um transformador elevador, você pode inverter e usar ele como um transformador abaixador. A questão é que você tem que verificar qual a potência, as correntes envolvidas ali e os limites, né? Mas na prática você que determina quem é o primário e quem é o secundário. Mas vamos partir da premissa que esse aqui é um transformador elevador, desculpe, abaixador no caso, né? Porque eu vou entrar com uma tensão de rede elétrica num desses enrolamentos aqui e vou ter uma saída mais baixa. Aqui é uma corrente alternada, uma saída com uma tensão mais baixa, ok? Então a primeira coisa é usar um multímetro na função de continuidade para a gente determinar onde estão os enrolamentos, ok? Ou seja, qual enrolamento está conectado com quem. Desse lado aqui não tem muito o que fazer, só tem 2 fios, então certamente ele vai ser um dos enrolamentos, provavelmente aqui do secundário. Nós vamos chamar aqui da saída, né, do secundário. Então eu vou verificar aqui um ponto e outro ponto. Bom, o apito confirma que esse seria um enrolamento existente, né? Ou seja, esses 2 fios fazem parte de um determinado enrolamento. Eu vou e anoto que os 2 fios cinza são parte de um determinado enrolamento. Aqui eu vou começar com um dos fios da ponta, por exemplo o fio vermelho, e vou verificar com quem ele se comunica aqui, né? Com quem ele tem contato. Então vamos começar aqui com o preto. Nada acontece. Então o preto não faz parte de um enrolamento que o vermelho participa. Depois o verde ok. Então o verde e o vermelho fazem um enrolamento. Depois o amarelo. O amarelo não faz também enrolamento com o vermelho. Bom, com isso eu praticamente isolei aqui 2 enrolamentos, né? Eu vou testar agora o amarelo para o preto. E verifico que também tem um enrolamento do amarelo para o preto. E esses enrolamentos são isolados, ou seja, eu tenho um enrolamento aqui do amarelo para o preto e um outro enrolamento do vermelho para o verde. Então, na hora de desenhar, vou mostrar para vocês um desenho, eu coloco os 2 enrolamentos desse lado e um enrolamento aqui do lado de cá. Sendo que, certamente, isso aqui deve ser um 127 mais alguma coisa para chegar a 220. E para fazer isso, obviamente, eu tenho que unir a parte do meio aqui dos enrolamentos. Então, por exemplo, se eu unir aqui o amarelo e o verde, eu faço com que essas 2 extremidades aqui passe a ser um enrolamento único da soma dos 2.
certamente entrando aqui 220, por exemplo. E se eu quiser entrar 127, eu vou usar um desses dois, provavelmente esse de cá. Ok? Mas eu posso até determinar isso. Bom, uma vez feito isso, né, separando quais são os enrolamentos, eu vou determinar, se você tiver a chance de ter um medidor LRC ou um indutímetro, vou medir a indutância desses enrolamentos para determinar qual é o lado de maior tensão, ou seja, o lado com maior razão de espiras, né, que vai trabalhar com a tensão maior de entrada, e o lado que vai ter trabalhar com uma razão menor de espiras e, portanto, trabalhar com as tensões menores, definindo assim quem é a parte da tensão mais baixa e quem é a parte da tensão mais alta do transformador. Eu vou usar esse multiteste aqui, que eu já mostrei aqui várias vezes. O ideal seria usar um indutímetro, né, que só faz isso, mas esse instrumentozinho aqui, ele faz esse papel, ele mede a indutância. Então vamos começar medindo a indutância desse primeiro enrolamento aqui, vermelho e verde. Por isso que é importante você definir por continuidade quem são os enrolamentos, né? De forma que com isso você consiga escolher quem você vai medir, né? Quem será medido a indutância. Então esse primeiro enrolamento aqui, vou colocar aqui, pressionei, ele está testando, me diz que é um indutor com 6.42 Henries. Não me diz a resistência dele, 20.3 ohms. Aí eu anoto 6.42 Henries nesse enrolamento. O outro enrolamento deve ter uma indutância parecida, né? Ou seja, já dá para saber por esse tamanho todo de indutância que esse aqui certamente é o primário, né? É o que tem que trabalha com a maior parte, com a maior tensão. Bom, vamos medir agora o outro enrolamento aqui entre o amarelo e o preto. Vamos ver quanto é que dá. Ok. Indutor 6.51 Henries, 19 ohms. Ok. Então eles têm uma indutância relativamente similar. Portanto, são dois enrolamentos também muito parecidos. Ou seja, são dois enrolamentos com um número de espiras similares, mesmo núcleo, e também com o diâmetro da seção reta do fio bastante parecido ou igual. Bom, agora fazendo a medida aqui com os dois fios cinza, que teoricamente seria o secundário, vamos ver a indutância que ele mostra. Vou pressionar aqui. 256 mH, ou seja, algo como 2,26 Henries, muito menos do que os 6 Henries que nós medimos do outro lado, o que prova que aqui é a parte de mais baixa indutância e, portanto, é um enrolamento com menos espiras na bobina e, com isso, é o enrolamento da baixa tensão. Se for um transformador abaixador, vai ser a parte de baixa tensão, por exemplo, aqui 24 volts. E o outro lado 127 ou 220 volts, a parte de mais alta tensão, que por sua vez tem uma indutância característica mais alta. Essa é uma maneira segura de você ter uma boa noção de onde está o enrolamento maior e onde está o enrolamento menor do transformador, detectando então que parte você vai ligar na rede elétrica e que parte você vai ligar no resto da sua fonte, por exemplo. Né, se for o caso de um transformador para 127 ou 220 volts. Claro que existem outros tipos de transformadores que você não vai conectar à rede, mas é uma forma de você saber. Agora eu vou passar para o próximo ponto, que seria detectar qual a relação de espiras. Porque até agora eu detectei qual é o de baixa tensão, qual é o de alta tensão. Mas qual é a relação entre o primário e o secundário? Ou seja, quantas vezes ele reduz essa tensão da entrada na saída? Ou aumenta, ok? Então tem uma técnica não invasiva que trabalha com indutância e eu preparei aqui um esquema para mostrar para vocês. Existem outras formas, né? Tem uma forma muito clássica que é você ligar junto à lâmpada série que faz uma proteção. Tem vários outros métodos aí de testar, né? Colocar resistores em série, entre outros. Mas essa daqui é bem antiga, ela por sinal, mas é bem interessante.
repara como funciona. Eu peguei essa fontezinha aqui, essa fonte conecta diretamente numa tomada, tá ligado? E eu vou pegar o transformador que não está ligado a nada e vou aproximar dela para que haja uma indução de tensão nos enrolamentos deste transformador. E aí tem duas formas de você verificar. Ou você verifica com um multímetro. Se for um transformador de 60 Hz, um multímetro em AC comum pode fazer o papel. O ideal seria ter dois multímetros para você medir o primário e o secundário ao mesmo tempo, né? E se for um transformador de frequência mais alta, não muito mais alta, né? Porque senão não vai haver indução, já que eu estou induzindo aqui por 60 Hz. Teria que ser um multímetro True RMS. Ou a outra opção, que é visual, é utilizar o osciloscópio. Eu vou usar o osciloscópio, mas tenham em mente que vocês podem usar um multímetro convencional na escala de corrente alternada, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou conectar aqui o canal, primeiro canal aqui, canal 1, nesse enrolamento aqui do chamado primário. Vou chamar primário, vou botar aqui, vou fazer esse primeiro enrolamento aqui entre o vermelho e o verde, ok? Ok. E o outro canal eu vou colocar no secundário, de forma que eu meça a relação entre eles. Pronto, primário e secundário. Tá aí, peguei aqui um canal aqui no secundário, não precisa mais. Vou aliviar aqui a bancada um pouquinho. E aqui entre o verde e o vermelho, que eu detectei que era um dos enrolamentos do primário, o outro canal, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aproximar o transformador aqui. Repare que à medida que eu aproximo, vai surgir uma tensão ali no osciloscópio. Ó, vou afastar e vou aproximar. Ok? Afastei e aproximei. Vou deixar numa posição fixa, onde teria um sinal maior, que seria mais ou menos por aí. E deixa eu aproximar aqui um pouquinho a tela. Vai ficar mais nítido. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho a minha linha azulada aqui, que é do canal 1, ela está ligada no primário, que tem um enrolamento de maior número de espiras. E a linha amarela está ligada, né, do canal 2, que seria o secundário com menor número de espiras. Eu tenho duas tensões induzidas nesses dois canais, ok? Eu posso, aqui nesse lado, ele está medindo, né? Primeiro mede aqui em cima a frequência, olha, 60 Hz, que é justamente a frequência da rede que ele está induzindo aqui no enrolamento. Eu estou medindo aqui no canal 1 mais ou menos 1 volt, 1,01 volt. Ele está me indicando aqui, caiu para 997, está flutuando aqui entre 997 milivolts e 1 volt. 1,02, varia um pouquinho. E o meu secundário está com 237 milivolts. Então a relação está de 1 volt aproximadamente para 237 milivolts, variando um pouquinho aqui também, dependendo de alguma outra influência aqui nessa indução. As duas escalas estão em 200 milivolts aqui, por isso que você vê um gráfico bem maior para o azul do que para o amarelo. Eles estão com a mesma escala, tá? Para a gente notar a diferença. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir um pelo outro. Ou seja, eu vou dividir o 1 pelo 237 milivolts e ele vai me dar a relação das tensões. E com a relação das tensões, por sua vez, ele dá também a relação de espiras. Ok? Então vamos lá, vamos pegar aqui a calculadora e vamos fazer essa medida, na verdade essa continha aqui rápida, né? Então, 1 volt, que seria 1000 milivolts, dividido por 237 milivolts, deu 4,219. 4,219. Essa é a relação de espiras. Isso significa que se eu colocar 127
eu vou dividir por 4,219 e vou obter o que sairia lá no secundário. 127 dividido por 4,219, né? Foi isso que eu falei? Foi. 30 volts. 30 volts na saída. O fabricante disse que ele é 24, mas provavelmente ele saiu com um pouco mais de 24. Depois a gente pode até medir. Bom, eu tenho uma relação aproximadamente de 4 vezes a entrada na saída, né? Então, se eu jogar uma determinada tensão aqui no secundário, eu vou ter 4 vezes no primário essa tensão e vice-versa, né? Só que vai ser o oposto aqui. Eu vou jogar 127 volts aqui e vou ter 1/4 dessa tensão do outro lado, né? Ou seja, ele é abaixador desse enrolamento aqui colorido para o enrolamento cinza e ele é elevador do cinza para o colorido, ok? Bom, essa técnica é bem interessante porque você não corre riscos de danificar o transformador e você descobre se o transformador está bom, porque se houver algum curto aqui no enrolamento tanto do primário quanto do secundário, você não vai ver essa indução acontecer dessa forma, ou você vai ver somente em um dos enrolamentos. O outro você não vai ver nada, porque vai estar em curto. Então, além disso, ele serve para fazer teste de integridade. Claro, depois disso, com mais segurança, você sabendo quem é o primário e quem é o secundário, você vai poder ligar a tensão mais adequada, medir com um voltímetro as tensões corretamente, mais precisas, mas com mais segurança de saber onde você está ligando, antes de ligar uma tensão muito mais alta do que o transformador suporta, ou ligar invertido o transformador, ou qualquer outro problema que possa causar alguma catástrofe aí na sua bancada. Então essa é uma forma de você ter mais segurança durante o uso de transformadores desconhecidos. Ok, pessoal? Bom, eu vou parar por aqui esse vídeo, porque tem um outro assunto que envolve transformadores de sinais, aqueles transformadores pequenininhos, que eu devo fazer no próximo vídeo. Um que fale como identificar as frequências de ressonância, a relação de espiras de transformadores pequenos, aqueles transformadores que você remove de uma fonte chaveada, remove de um pequeno amplificador de áudio, etc. Então esse fica para o próximo vídeo. Agora, esse aqui a gente focou um pouco nesses transformadores de força e como identificar os enrolamentos dele e como fazer uma indução para testar se ele está bom ou não e conhecer qual a razão de espiras, né, e que equivale à razão de tensões entre o primário e o secundário. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, clique no like. Não deixem de se inscrever no canal, que é muito importante. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.